rubro-negros, começamos agora o pós-jogo de Flamengo 4, Bolívar 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Flamengo voltou a vencer finalmente na Libertadores, o Flamengo fez uma grande partida, o Flamengo fez um grande resultado que praticamente deixa o Flamengo dependendo apenas de si na última rodada para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Flamengo agora é o segundo colocado no grupo E, se eu não me engano, é o grupo do Flamengo. O Bolívar segue na primeira colocação com 10 pontos. Agora o Flamengo chegou a 7 pontos, empatado com o Palestino. Só que o saldo de gols do Flamengo é melhor. Acho que o Flamengo tem saldo 4 e o Palestino tem saldo menos 3. Então o Flamengo tem, na última rodada, totais condições de vencer o Milionários no Maracanã e se classificar para as oitavas de finais da Conmebol Libertadores. Bem-vinda, Mariana. Acho que todo mundo está super feliz, satisfeito com a grande vitória do Flamengo, né? Sim, acho que foi uma atuação digna do elenco do Flamengo, que o Flamengo montou. Acho que o Flamengo demonstrou pela primeira vez na Copa Libertadores que é um time sim candidato a ser campeão, apesar de que provavelmente vai passar na segunda colocação. Mas o Flamengo, podemos dizer que contra o Bolívar, o Flamengo estreou na Libertadores de 2024. Foi um futebol, acho que é assim que a gente pode levar como parâmetro para o resto da temporada. É claro que o Bolívar não está entre os melhores times da Libertadores, não, mas se a gente for pensar, o Bolívar tem grandes chances, inclusive, de ir longe na competição, principalmente porque joga na altitude, é um time do Grupo City, então que você pode perceber, principalmente no início do jogo, que é uma equipe que tenta propor o jogo, que tem uma marcação alta e que, inclusive, o Flamengo se aproveitou, falar assim, logo no primeiro minuto de jogo, quando ele abre para cá, exatamente porque a marcação do Bolívar estava alta. O Flamengo conseguiu ultrapassar, foi desmontando a defesa e o Flamengo abriu o placar, tanto que o Gerson finaliza completamente livre. Então, assim, o Bolívar é um time que joga e deixa jogar, o que pro Flamengo foi ótimo, porque o Flamengo teve espaço para poder praticar o seu futebol. E eu acho que o Flamengo, agora sim, tem grandes oportunidades de fazer uma boa Libertadores, apesar de que a gente tem tudo também para ter uma das piores campanhas, mas o Flamengo agora depende apenas de si para se classificar, apenas uma vitória contra o Milionários na última rodada, que só vai acontecer daqui a uma, 2 semanas mais ou menos. Então o Flamengo vai ter tempo inclusive para descansar, porque o Campeonato Brasileiro também paralisou, então o Flamengo volta a campo, eu acho que só contra o Amazonas na Copa do Brasil. O Flamengo em si fez uma grande, coletivamente falando, o time do Flamengo fez uma grande partida, mas tem que se dizer dos grandes destaques individuais. O Gerson foi o craque do jogo, ele fez uma partidaça, uma partida com um gol e uma assistência, e muito mais que isso, também participou do segundo gol do Flamengo do Ayrton Lucas, em que ele cruza, o zagueiro corta e a bola sobe para o Ayrton Lucas, e ele teve vários outros momentos participando da criação do chance de gol, finalizando para o gol. Acho que algo que a gente mesmo já achava que o Gerson podia ser um bom ponta-direita, tipo ou meia-direita ali, para poder fazer o Flamengo ter mais a posse de bola, jogar mais por dentro, trocar mais passes, trocar mais passes ao invés de ficar só cruzando a bola. E pelo jeito é isso que vem aparecendo. O Flamengo fez uma grande partida contra o Bolívar, já tinha feito uma boa partida contra o Corinthians, e essa foi a segunda partida do Gerson ali jogando de ponta, meia pela direita. De La Cruz, outro que fez uma excelente partida, jogando ali mais uma vez de segundo volante. Eu acho que agora tá claro que essa é a melhor função. Tá claro que é a melhor função de ambos. De ambos, que é o Gerson jogando de meia pela direita e o De La Cruz vindo mais de trás de segundo volante. O Alan também fez uma grande partida, especialmente na marcação. O Pedro também foi bem, fez um gol, foi bem. E, bom, acho que o outro que dá para ser um grande destaque é o Everton Cebolinha, que fez uma partidaça. No primeiro gol do Flamengo ele fez uma grande jogada individual. E é aquilo que eu venho falando, o Everton Cebolinha vem demonstrando com as suas atuações o porquê que ele é titular. Porque ele pode, em alguns momentos a gente pensa que ele deveria chutar mais pro gol dentro da área, porque ele chuta muitas vezes de fora da área, mas dentro da área ele deveria finalizar mais, porque ele tem qualidade para fazer isso. E precisa fazer mais gols, obviamente, ele é um atacante, mas ele faz o Flamengo ser melhor. O futebol dele praticado faz o Flamengo jogar um futebol melhor. Então, vamos dizer assim, como eu já tinha dito no outro vídeo,
Esses jogadores jogando mais perto um do outro, fazendo triangulação, trocando mais passes, com menos cruzamento para a área, o Flamengo vem sendo um time melhor. O Flamengo é um time melhor jogando especial. assim. O Flamengo vem sendo assim, jogando assim, como eu acho que todo mundo sabia, que o Flamengo é um time melhor, tendo mais meias, ali jogando mais perto um do outro, com movimentação, troca de passes, e não esse cruzamento na área, esse chutão pra frente. A saída de bola do Flamengo ainda é algo que precisa melhorar. Você vê claramente que o Flamengo tá tentando fazer mais a saída de bola. O De La Cruz vem muitas vezes fazer a saída de bola ali, se posicionando entre os zagueiros, mas ainda é algo que precisa melhorar. O gol do Flamengo se inicia num ótimo lançamento do Rossi pro Ayrton, e o Flamengo ali consegue, ele ganha no alto e aí abre espaço. Então o Flamengo vem melhorando e é bom ver essa evolução, porque é o que eu disse antes, a demissão do Tite eu acho que não era o que iria melhorar o Flamengo. O Flamengo precisava e ainda precisa continuar treinando, melhorando o seu futebol com o treinador atual, com o time que tem aí, porque o time que tem aí, o treinador, são os dois, tanto o treinador quanto o time tem qualidade, e o Flamengo tem chances de ganhar título pela qualidade tanto do treinador quanto do time. Sim, se a gente for pensar, o Tite é um dos melhores treinadores do Brasil. Então, se desfazer de um dos melhores treinadores do Brasil no primeiro problema da temporada seria uma idiotice, apesar de que sim, se a gente for pensar, hoje o Flamengo pode parar e pensar, olha, se a gente tivesse vencido o Palestino, provavelmente o Flamengo seria a número 1 do grupo dele. Então, o péssimo futebol desempenhado pelo Flamengo na partida contra o Palestino no Chile foi provavelmente o ponto crucial do Flamengo não terminar em primeiro, porque a probabilidade do Flamengo se classificar agora aumentou muitíssimo, porque o Flamengo vai enfrentar o pior time do grupo jogando no Maracanã, então a probabilidade do Flamengo não apenas vencer como golear é gigantesca. Então o Flamengo vai, sim, a gente vai poder sim ter que lamentar que o Flamengo provavelmente não vai terminar em primeiro, porque o Flamengo simplesmente não conseguiu ganhar do Palestino no Chile. Olhando mais ainda da partida do Flamengo, é bom e é importante o Flamengo encontrar um time, o Tite encontrar um time. Pra ser base. Pra ser base, porque pro Flamengo é importante conseguir ter um time além da vitória da Libertadores, porque se o Flamengo ganhar na última rodada, o Flamengo vai se classificar e aí provavelmente será em segundo lugar no grupo. Mas até pensando em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, o Flamengo precisa encontrar o time até para poder praticar um bom futebol. Não só vencer, mas praticar um bom futebol, porque o Flamengo não vinha fazendo isso, mas nas últimas partidas fez. E felizmente parece que o Tite encontrou o time, e a gente que vinha falando de não jogar com os pontas, que não vinha jogando bem, e sim jogar com mais meio-campistas, jogando mais por dentro, parece que finalmente o Tite percebeu isso, e com o De La Cruz vindo mais de trás, jogando de volante, o Flamengo vem se encontrando novamente na temporada. Agora, então, vamos às notas dos jogadores do Flamengo na partida contra o Bolívar. Nota para o goleiro Rossi. Bom, então, eu deixei para falar individualmente dos jogadores na nota mesmo. Rossi. Bom, o Rossi fez uma partida muito boa. Se a gente for pensar que o Rossi fez uma defesa espetacular quando o Flamengo vencia por 1-0 lá para os 12, 13 minutos do primeiro tempo. A bola que bate na trave, o Rossi toca na bola. Ele, inclusive, já falou sobre isso. E ele também é o que inicia a jogada do primeiro gol. Então a gente pode falar que o Rossi foi decisivo tanto com as mãos como com o pé. Então eu dou nota 8 pro Rossi. Nota para os laterais do Flamengo. Varela pelo lado direito e Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Bom, Ayrton Lucas, vamos começar pela direita. O Varela com uma dificuldade imensa na parte ofensiva, errou muitos cruzamentos. Inclusive teve alguns lances que ele estava completamente sozinho e ele conseguiu jogar por cima do gol adversário. Então, mais uma vez o Flamengo viu que quando necessita-se do Varela na parte ofensiva, não tem. Então eu dou nota 5 pro Varela. Já pro lado esquerdo, o Ayrton Lucas sim fez um bom jogo. Apesar de que em certos momentos o Ayrton Lucas parece que não sabe se posicionar corporalmente, principalmente na saída de bola. Você vê que ele, por ser canhoto, deveria sempre buscar a linha de fundo. Ele vira o corpo para dentro. Então, assim, muitas vezes ele prejudica a saída de bola do Flamengo do lado esquerdo. Mas ele fez um gol. Então, a gente dá nota 7 pro Ayrton Lucas. Nota para a dupla de zaga do Flamengo, que foi, no início do jogo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Bom, o Fabrício Bruno eu dou nota 6,5. Acho que o Fabrício Bruno poderia ter tido um pouco mais de qualidade na saída de bola. Eu acho que o Fabrício é um jogador que tenta muito passe para trás, para o lado, e poucos passes que quebram a linha. O Léo Pereira estava razoavelmente bem no jogo, mas saiu lesionado.
Então, eu dou nota 6,5 pro Léo Pereira e 6,5 pro Fabrício Bruno. Nota para a dupla de volantes do Flamengo, Alan e De La Cruz. Bom, pro Alan eu dou nota 8. Ainda acho que o Alan pode melhorar ainda na troca de passe, mas ele foi bem. E pra mim o grande destaque do Alan foi a parte do sem bola. Ele correu o campo todo. Impressionante o fôlego do Alan na partida contra o Bolívar. Impressionante de verdade. Eu fiquei impressionada, principalmente com Alan indo marcar lá na frente da área do Bolívar, indo e voltando. Em vários momentos isso aconteceu. Então eu gostei muito da partida do Alan. Eu acho que dei 8, né? Uhum. E do De La Cruz, nota 8 também. Acho que o De La Cruz, como eu já falei antes, o De La Cruz é o motor desse time do Flamengo. E inclusive compreendo totalmente o Tite ter substituído ele no começo do segundo tempo. Porque a gente não pode deixar um jogador como ele se lesionar. E eu acho que ele sentiu alguma coisa, mas não é nada demais. Então a gente não pode colocar um jogador da qualidade do De La Cruz, no qual a gente vai perder por conta da Copa América. Então a gente precisa aproveitar o máximo possível que a gente tiver do De La Cruz enquanto ele estiver à disposição. Vamos agora às notas para o Gerson, que jogou de meia pela direita, e De Arrascaeta como camisa 10. Bom, pro Gerson eu dou nota 9,5. A atuação do Gerson foi espetacular. Mais uma atuação que demonstra o que eu penso do Gerson, que o Gerson para mim é o substituto original do Everton Ribeiro. Não por eles ser canhotos, mas porque o Gerson, assim como o Everton Ribeiro, são jogadores construtores por dentro, que geralmente deixa a linha lateral pro lateral, no caso. Linha de fundo. Exatamente, a linha de fundo. No caso, o Flamengo dessa vez não tem o Varela. A gente tem o Varela, é uma pena que a gente não tenha um lateral que vá à linha de fundo, porque aí sim o Gerson aproveitaria muito mais. É um grande passador, já falei disso, que o Gerson jogando mais na parte ofensiva, o Gerson não vai ter como ter aqueles passes laterais, que ele tem essa mania de quando ele está jogando de volante. E bom, o Gerson demonstrou contra o Bolívar que também é um jogador que pode tanto marcar gols quanto dar assistência, porque ele é o que dá assistência no gol do Pedro, ele é o que marca o primeiro gol do Flamengo, mas se você for pensar, é ele que cruza a bola, que o zagueiro do Bolívar falha, tenta cortar a bola e a bola sobra pro Ayrton Lucas. Então, se a gente for pensar, ele participou de praticamente todos os gols do Flamengo. Então, a partida do Gerson foi espetacular. E do Arrascaeta, eu dou nota 5,5. Eu acho que o Arrascaeta estava um pouco fora de ritmo. É importante ele ter voltado, mas não foi um grande destaque do Flamengo, o que eu fico até um pouco feliz se a gente for pensar, porque o Flamengo conseguiu jogar bem, mesmo sem o Arrascaeta num grande dia. Nota para os atacantes do Flamengo, Everton, Cebolinha e Pedro. Bom, pro Everton Cebolinha, eu acho que ele é o único, se a gente for analisar, o único ponta do Flamengo que é um ponta construtor, porque é um jogador que, se você pensar, ele tem uma quantidade boa de assistência como tem de gols. Então, mais uma vez na partida, ele no primeiro gol, a jogada dele é sensacional, que ele corta, leva para a linha de fundo, cruza a bola, vai no pé do Gerson. E além do gol, ele foi muito bem em outros lances, ele tenta um chute de fora da área. É um jogador que eu já falei que precisa tentar mais finalizações dentro da área, abre espaço e às vezes ele não finaliza, já fora da área ele tenta sempre. Então, assim, o Everton Cebolinha sempre dando opção ali pelo lado esquerdo, nos contra-ataques. O Everton Cebolinha, eu já falei, o Bruno Henrique é muito bom jogador, mas o Everton Cebolinha merece todos os parabéns pelas atuações que ele vem tendo nessa temporada. Porque se você for pensar, ele é top 3 sim da temporada do Flamengo, ele faz uma temporada muito boa. Pra mim, junto com o Pedro, os melhores jogadores ofensivamente do Flamengo em 2024. E quando o Flamengo perdeu ele por lesão, o Flamengo sentiu muita falta dele. Não é por conta do Bruno não ser um grande jogador, é porque as características são diferentes. Então, o Flamengo é muito melhor com o Everton Cebolinha quando o Tite decide o Flamengo jogar com pontas. Nota pro Pedro, você já deu? Bom, pro Cebolinha não sei se coisa, eu dou nota 9, e pro Pedro eu dou nota 7,5. Gostei muito da partida do Pedro também. O Pedro conseguiu fazer parede, deu um passe sensacional no começo de jogo, eu acho que foi pro Arrascaeta, um passe sensacional. O Pedro conseguiu realmente fazer o Flamengo jogar. A bola estava nos pés dele, o Flamengo conseguiu, por exemplo, ele perde uma grande chance, é verdade. Por outro lado, ele deixa o Everton Cebolinha na casa do gol para marcar o terceiro gol do Flamengo.
Então, inclusive, o Pedro marca no segundo tempo, né? Porque ele podia ter marcado no primeiro, mas tirando o gol que ele perdeu, do resto, eu dei 7,5, não, eu vou dar 8,5 pro Pedro. A atuação do Pedro foi muito boa. Inclusive, eu fiquei feliz também que o Tite tenha tirado ele para ele poder descansar, porque né, ele tinha sentido no jogo anterior contra o Corinthians, então foi importante o Pedro ter feito a parte dele, mas ter descansado, porque a sequência da temporada é longa, então é isso. Vamos agora às notas dos jogadores que entraram no decorrer da partida. O primeiro a entrar foi o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, lesionado. Olha, o Davi nota 6,5, gostei da entrada, deixando claro. Quem tinha que ter entrado era o Léo Ortiz. Primeiro ponto é isso. O Tite me pede pro Flamengo contratar um dos melhores zagueiros do país e na hora de utilizar ele, utiliza o outro. Sinceramente, isso pra mim não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Mas, analisando o desempenho do Davi Luiz, ele foi muito bem. Acho que inclusive me surpreendeu, não esperava que ele fosse tão bem. Principalmente se você for ver que no segundo tempo, acho que ele jogou o segundo tempo todo, né? No segundo tempo o Flamengo não teve tantas dificuldades na hora de defender como teve, por exemplo, no primeiro tempo. Então eu gostei da partida do Davi Luiz. Então vamos ao próximo. O Igor Jesus entrou no lugar do De La Cruz. Igor Jesus. Bom, o Igor Jesus, eu acho que é nesses jogos que o Igor Jesus precisa entrar para adquirir confiança, porque eu acho que depois do que aconteceu no jogo contra o Bragantino, que ele foi substituído no intervalo, deixando claro, o Tite fez certo. Ele estava jogando mal naquele dia. É importante que ele tenha entrado para poder adquirir um pouco mais de confiança, um pouco mais de tempo de jogo, porque sim, o Flamengo vai necessitar muito dele durante a Copa América. Nota dele? Então, nota 6. Tá. Agora vamos a Gabriel Barbosa, Gabigol, que entrou no lugar do Pedro, e o Luiz Araújo, que entrou no lugar do Everton Cebolinha. Bom, o Gabriel Barbosa, ele estava já se movimentando um pouco melhor na partida contra o Bolívar em comparação às outras que ele tinha jogado. Ele teve uma oportunidade no qual ele cabeceia, a bola vai no meio do gol, o defensor corta. Tem um lance que ele se movimenta bem também, mas ele não recebe o passe. Eu acho que vou dar nota 6 pro Gabriel. Acho que o Gabriel entrou razoavelmente bem, mas sim, como a Mayra sempre fala, é necessário ter tempo de jogo para a gente poder avaliar melhor um jogador. Luiz Araújo? Luiz Araújo eu dou nota 5,5. Acho que ele entrou pela esquerda, se não me engano. O Luiz Araújo teve uma finalização pra fora. Teve uma finalização para fora. Vou dar nota 6. Acho que ele até entrou bem, principalmente que o Flamengo, a gente viu que o Flamengo tentou ainda jogar, mesmo no final do jogo com os jogadores que vieram do banco de reserva, o que eu gostei. Então, nota 6 pro Luiz Araújo. Eu esqueci de comentar que o Lohan entrou junto com o Luiz Araújo com o Gabriel, Então o Lohan também entrou bem. Tem uma jogada linda que o Lohan faz no meio campo, que ele dribla 2 jogadores ali, puxa contra-ataque do Flamengo. Outro, que assim como eu tinha falado do Gabriel e do Luiz Araújo, também precisa ter tempo de jogo para a gente poder avaliar melhor os jogadores. Mas o Lohan, você já vê que o Lohan é um jogador diferenciado, tem uma qualidade e também será fundamental para o Flamengo durante a Copa América. É isso, o Flamengo venceu o Bolívar e precisava vencer. O Flamengo não só venceu, como convenceu fazendo uma grande partida. A gente não sabe quando que vai ser a próxima partida do Flamengo, porque vamos dizer, o Campeonato Brasileiro paralisou durante duas rodadas. O próximo jogo do Flamengo, então, seria na Copa do Brasil? Acho que é na Copa do Brasil contra o Amazonas, fora de casa. Então, a gente vai ficar... Se não me engano, acho que dia 22. A gente não vamos ter a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a próxima partida do Flamengo será contra o Amazonas pelo segundo jogo da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0.